consciente e o inconsciente, como que então essas crenças trabalham dentro da gente, tá? Então eu trouxe aqui, a nossa mente, ela tem, vamos dizer assim, né, três partes, a consciente, o subconsciente e o inconsciente. Eu trouxe aqui um iceberg para vocês entenderem, né? Ele não está na dimensão correta, nessa proporção de 5% para 95%, né? Porque eu não achei uma imagem que desse mais certo. Mas é isso aí. A parte consciente da nossa mente, ou seja, as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que a gente está consciente que a gente está fazendo aquilo, que a gente não está fazendo no automático, que a gente não está fazendo seguindo um padrão de crenças, né? A gente está realmente consciente sobre aquilo, é apenas 5% de toda a nossa realidade. De tudo aquilo que a gente faz, apenas 5% é consciente. Os outros 95% do que a gente faz na nossa vida, os resultados que a gente tem na nossa vida, eles são subconsciente e inconsciente. Principalmente inconsciente, tá? Então, para vocês terem uma ideia do quanto a gente ainda tem que trazer para a luz. É como se a gente pegasse esse iceberg e começasse a subir ele e trazer ele para a luz, à medida que a gente vai ficando consciente, tá? Trazendo as coisas que estão no inconsciente para a luz, curando, transmutando, limpando, tá? Então, aqui, o consciente, o que então são os conscientes? É aquilo que a gente tá escrito errado aqui, é força, tá? Aquilo que a gente, as questões de que tem força de vontade, as coisas que a gente consegue ter percepção, questionar, analisar, né? Esse momento a gente está começando a ter consciência sobre aquele assunto. A parte subconsciente aqui é onde estão as memórias, que desde a nossa concepção, né? Desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe. As memórias, desde a concepção, desde quando, né, a gente foi concebido, estão aqui nessa parte aqui do subconsciente. São conhecimentos que a gente armazenou, hábitos, tá? Ele está nessa parte aqui. São mais fáceis de ser acessados e compreendidos também. O inconsciente ele é mais profundo, é onde está o nosso sistema nervoso automático, a nossa memória ancestral, a nossa memória histórica, a nossa memória de alma, tá? Então, para a gente entender aqui. Então, aquelas traumas que aconteceu na nossa infância, crenças que nossos pais colocaram em nós na infância, né, na nossa gestação, que nós passamos na barriga da nossa mãe, todas essas questões aqui, essas memórias, elas estão aqui nessa questão do subconsciente. A gente não consegue acessar elas de forma consciente, né? Não é uma informação que estou falando aqui, lembro de tudo que aconteceu, não, tá lá, ela existe, tá armazenada em algum lugar, mas é um lugar que eu não tenho livre acesso, vamos dizer assim, né? Eu tenho que me forçar de alguma forma a acessar essa informação, né? Seria talvez uma hipnose, talvez, né, num processo aí que eu vá conseguir acessar essa informação. Não que eu tenha que acessar, tá? Só para você entender que ela não é uma coisa que está fácil ali de acesso, mas ela existe, está lá e está regendo a nossa vida, tá? Então, os hábitos que está enraizado em nós, né? Conhecimentos diversos que a gente teve, tudo desde a concepção, né? Desde essa vida nossa aqui, está aqui no subconsciente. Há algo mais profundo que vem de outros momentos do nosso passado mais antigo, da nossa alma, vamos dizer assim, está no inconsciente, né? Que lembra que eu falei lá dos processos animal, né? Que o animal, a fêmea, o macho, não sei o quê. Isso aí está tudo no nosso inconsciente, alguma camada mais profunda, né? Então, o sistema nervoso automático, então, a questão da gente... Você não precisa pensar como faz para respirar, né? Ah, para respirar eu tenho que... peraí, tem que sugar o ar, agora meu pulmão tem que expandir, porque agora eu tenho que... Não, você não precisa pensar como faz isso. Eu não preciso pensar como digerir uma comida. Meu estômago faz isso para mim, digere a comida para mim. Não preciso pensar, nossa, peraí, eu tenho que acionar tal coisa aqui no meu estômago, não sei o que, para fazer com que o meu estômago digira a comida. Não. Tudo isso tá, essas informações de como fazer essas coisas e dar os comandos para que isso seja feito, tá tudo armazenado no nosso inconsciente. Nós não precisamos pensar como faz isso. Já lembra que eu falei de como se forma uma crença, de como se forma um processo desse, né, um padrão? Repetidas vezes, né? Tem que fazer repetidas vezes. Então, ao longo de várias vidas, de vários momentos da nossa alma aí que passou, das gerações, da memória histórica do nosso planeta, que está tudo no nosso DNA, não sei o quê,
de acordo com todos esses processos, isso aconteceu tantas e tantas vezes, respirar aconteceu tantas e tantas vezes, comer aconteceu tantas e tantas vezes, dormir aconteceu tantas e tantas vezes, que se tornou algo natural, se tornou natural, não digo, um padrão, né? Repetidas e repetidas vezes se torna um padrão. E aí o que que acontece na nossa mente? Toda vez que uma coisa acontece repetidas e repetidas vezes, a nossa mente fala assim, opa, é um padrão, peraí, deixa eu armazenar esse padrão. Ela pega aquele padrão e joga lá no inconsciente. Para quê? Para deixar a nossa mente livre aqui, para pensar sobre outras coisas novas que possam surgir, tá? Então, tudo que é repetido, aconteceu várias vezes aqui, aí a nossa mente fala assim, opa, isso é um padrão, peraí, deixa eu tirar daqui, jogar aqui no inconsciente para eu já sei como lidar com isso, já aconteceu várias vezes, né? Já sei como lidar com essa informação, deixo aqui no meu inconsciente, que daí deixo mais espaço para o meu consciente, né? Minha parte consciente lidar com as coisas novas que vão surgir. Então, é esse o processo que o inconsciente faz, que faz as nossas crenças, que faz com as coisas que acontecem com a gente, tá? Então, ele vai jogando todo o padrão que acontece várias vezes aqui, ele vê um padrão, ele já armazena. E aí, toda vez que ele armazena aqui, existe uma frase do Carl Jung lá que ele fala, né? Enquanto não nos tornarmos conscientes, o nosso inconsciente dominará a nossa vida e nós chamaremos isso de destino, tá? É muito profundo isso. E é real, né? Porque 95%, lembra que eu falei? Das coisas que acontecem na nossa vida, que, né, nós fazemos e que acontece na nossa vida, é regido pelo inconsciente. 95% é muita coisa. Apenas 5% do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente age, né, na nossa vida, o que acontece com a gente, é consciente. Todo o resto do processo é inconsciente. O inconsciente domina a nossa vida. E as crianças estão onde? No inconsciente. Agora eu vou dar um exemplo. Quem já fez alguma aula comigo, ou, né, talvez algum outro lugar, já deve ter visto também. Vou pedir para vocês fecharem os olhos rapidinho. Só vai fazer um experimento bem rapidinho, tá? Que eu chamo de experimento do limão. Quem já fez, mesmo que já tenha feito comigo em algum lugar, faça de novo, tá? Para vocês entenderem como funciona o processo de crenças do inconsciente, como que o inconsciente funciona. Então, fechem os olhos. Imagine que vocês estão na cozinha da casa de vocês. Aí vocês vão até na geladeira. Vai lá na geladeira e procura por um limão na geladeira. Encontrou o limão? Pega esse limão. Leva lá na pia, na mesa, onde você achar melhor. Pega uma faca. Isso. E corta esse limão no meio. Fez isso, agora eu vou pedir para você pegar uma parte desse limão, levar à altura da sua boca, abra a boca e pega e espreme esse limão na sua boca. Isso. E sente as gotinhas do limão azedo tocando a sua boca. Consegue sentir? Sente o gosto desse limão. Isso. Pode devolver o limão. Pode abrir os olhos. O que aconteceu? Vocês perceberam que quando vocês apertaram o limão na boca, acredito que vocês tenham percebido, né? Automaticamente vocês salivaram. A sua boca produziu mais saliva. O que acontece? A saliva, ela é produzida, né? Ela existe para a gente sentir o sabor das coisas. Para a gente experienciar. Você precisa pensar como, agora eu vou experimentar uma coisa nova, se eu vou comer, eu preciso produzir saliva. Peraí. Não. Quem faz isso? O inconsciente. Mandem para mim se vocês sentiram salivar. Manda aí. Por quê? Nosso inconsciente, ele tá o tempo inteiro regendo a nossa vida. Ele não quer saber que nem a gente fez uma experiência que não era real. Aquilo não era real, né? Uma projeção da nossa mente.
Mas o nosso inconsciente, ele não sabe, ele não quer saber se é real ou não é real. Acionou um padrão, ele vai enviar os comandos para que aquele padrão se concretize. Isso é muito mais profundo do que parece. Então, toda vez que, né, voltando lá que a gente estava falando, toda vez que eu disser eu sou péssima para lembrar das coisas, eu falei várias vezes isso ao longo da minha vida. Aquilo meu consciente falou, opa, um padrão? Peraí, deixa eu armazenar. E aí, toda vez que eu... E aí ele associou aquele padrão do que eu estava falando com o que estava acontecendo e o que eu estava sentindo, tudo aquilo ali é um padrão. É uma somatória, né? Ele pegou aquele padrão inteiro e armazenou. E aí, toda vez que eu me deparo com uma situação em que vai ser me jogado, vai ser me testada a minha memória pode ser que falhe por conta desse inconsciente. Porque ele vai ver, opa, tá testando a memória dela. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha caixa de informações de padrão sobre memória. Opa, tem uma questão aqui sobre memória, tá dizendo que ela é péssima como memória. Peraí, deixa eu acionar os mecanismos no corpo dela, na energia dela, que vão fazer com que esse padrão se concretize. E aí tudo em você vai conspirar para que você realmente não consiga se lembrar. Entende? Peguei um exemplo simples, mas isso serve para tudo na nossa vida, tudo. O inconsciente ele vai mandar os comandos. Ele achou, ele viu que está acontecendo uma situação aqui em cima na superfície, né? Que remete a algum padrão que ele tem armazenado, na hora ele vai poupar a nossa mente consciente para ela não ter que pensar sobre isso, e ele vai mandar as informações do nosso corpo, na nossa energia, nas situações que nos cercam, para atrair aquilo que a gente precisa para concretizar aquele padrão que ele tem armazenado. Essa é a função do inconsciente. Ele faz o que então? Ele capta padrões o tempo inteiro, ele está buscando padrões. E o tempo inteiro ele está buscando padrões também, né? Buscando padrões para armazenar. E o tempo inteiro ele está buscando padrões ao nosso entorno para saber como reagir a eles. Então, respirar é um padrão. Então, o consciente já faz isso para mim, porque é uma, né? É uma coisa que eu preciso, que já repetiu tantas vezes, ele faz isso para mim. Agora, eu salivei para comer, né? É uma coisa que eu não preciso pensar que eu preciso salivar. Meu consciente viu que estava chegando um padrão, que é o quê? Comer alguma coisa, enfiar alguma coisa na boca. Ele viu que era um padrão que está chegando, né? E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai acionar tudo em mim que é necessário para receber aquela informação daquele padrão. Então, ele já aciona no meu corpo, na minha energia, em tudo, tá? Então, o seu inconsciente está agindo sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, sobre a sua vida e sobre as realidades que te cercam o tempo inteiro. Você viu que ele não quis saber se o que eu estava fazendo era real ou não era real, ele simplesmente agiu, tá? Laura, ou cria um mantra, eu sou inteligente, ler para mim é incrível, amo ler antes de dormir e eu vou colocar a frase que eu quiser. Exatamente. Essa é uma forma. Joana, sim. Laura, sim, nosso inconsciente não sabe diferenciar o que é real do que não é real, tá? Muito poderoso. Então, aqui mais uma indicação para vocês de livro sobre esse assunto, tá? É o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, tá? Ele é maravilhoso sobre esse tema, né? Então, aqui, enquanto a gente está consciente, a gente está tendo ações dia a dia que são conscientes. Toda vez que a gente está reagindo ou está no automático, a gente tá no inconsciente, tá? A nível de entendimento de vocês. Então, a gente está finalizando já, tá? Ó, então, aqui eu mostrei só umas imagens para exemplificar o que eu venho falando, tá? Então, a gente está repetindo padrões o tempo inteiro. Então, aqui é uma figura, né, da nossa avó, daí, da nossa avó, né, a nossa avó aqui. Nós crescemos, né, aqui com nossa avó sempre olhando para o próprio umbigo. Talvez você pode entender essa imagem como você quiser. E aí eu vou, cresço, engravido, tenho um filho e continuo fazendo a mesma coisa que a minha avó fazia. Meu filho criando minha atenção e eu não dou. Aí meu filho cresce com um problema, né? Aqui já é quebrando o padrão. Então, a minha avó tinha esse padrão que ela pegou provavelmente da mãe dela e assim sucessivamente, né? E eu vou crescendo com esse padrão, mas chega um momento que eu começo a questionar. Opa, peraí.
Agora eu engravidei e vou fazer diferente. Aí eu mudo. Entende? Aqui também é repetindo padrões, né? A roda de Sansara, né? Para quem entende também da roda de Sansara, é repetindo padrões o tempo inteiro. Eu vou, faço, né? Levando, vou subir mais, opa, uma escada, deixa eu subir. Oh, cheguei aqui, ó, e agora o que eu faço? Opa, caí. Deixa eu levantar. Opa, uma escada. Vou e faço de novo. Então é um padrão. Vou fazendo, vou errando, caindo, fazendo, errando, caindo, fazendo, errando, errando, caindo. Vai chegar um momento aqui nessa roda de Sansara da nossa vida, né? Que a gente fala assim, ó, peraí, tá doendo demais, já caí 300 vezes aqui nesse lugar. Tem uma coisa errada, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo, tá? Aí quando a gente começa, então, quando a gente começa a questionar, é quando a gente começa, então, ao início da mudança, tá? Então aqui também um padrão dentro de uma família, né? O pai que bate no filho, e aí o filho cresce com uma raiva, com uma questão dentro dele, de dor, de não sei o quê, cresce, se torna um pai também que bate no seu filho. E assim vai se fazendo um ciclo vicioso nessa família, até que um cresça, um vai e rompa esse padrão. Mesma coisa aqui no caso da mulher com a filha, né? A mesma coisa. É um padrão que a gente vai repetindo, 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 até que venha um ser iluminado, como nós que estamos aqui na aula hoje, que vocês estão aqui, é porque está no momento de vocês de questionar e mudar muita coisa, né? A gente vai e cura todo esse processo, tá? Para de repetir.